Alô, galerinha de Silva Jardim, nono ano. Que bom estar com vocês mais um vídeo, mais uma videoaula de geografia. Eu sou o professor Rômulo e hoje nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas. E nesse momento de pandemia, novamente gostaria de reforçar a vocês para a gente dar esse gás final, né? Dar esse gás para que a gente possa continuar com o projeto, compartilhem, chamem seus amigos, incentivem eles a estarem vendo os vídeos, a estarem fazendo as atividades, para que a gente, para cada vez mais esse projeto possa alcançar mais e mais alunos de Silva Jardim, né? E vamos dar início à nossa videoaula. Na última videoaula, nós falamos sobre a Eurásia, certo? E falamos das características físicas do continente europeu. E agora nós vamos falar de mais de características físicas de mais dois continentes. Agora falaremos da Ásia e da Oceania. Nós vamos dar um foco maior na Ásia e falar um pouquinho de Oceania. Vamos lá? E aí nós temos aí o mapa dos continentes e aí nós estamos falando, né? Vamos começar falando do continente asiático. Nós estamos falando desse pedacinho aqui, né? Lembra que a gente falou com vocês, que eu falei com vocês na última aula, que a Europa e a Ásia formam uma grande massa continental, mas por questões culturais elas são separadas, né? E nós temos então dois continentes. Na última videoaula, nós falamos da Europa e hoje nós falaremos da Ásia, né? Na aula de hoje, nós estaremos falando do continente asiático. Eu acho que eu consegui fazer um hoje bonitinho aqui para vocês, né? E aqui nós temos o nosso próximo continente, que nós também falaremos um pouquinho da região da Oceania. Vamos lá? Então, aqui eu estou colocando para vocês em destaque o continente asiático. E algumas características do continente asiático, como curiosidades. Né? É o maior continente do nosso planeta. Então, se a gente voltar ali, se a gente for comparar todas essas massas, né, de ar, todas essas massas de terras, né, o continente asiático é a maior dessas massas de terras emersas, é o maior de todos os continentes. E aí a gente vai observar uma multiplicidade de coisas falando dentro do continente asiático. Abriga a maior parte da população mundial. Mais de 60% de todas as pessoas do mundo estão localizadas no continente asiático. É só a gente lembrar que na Ásia está localizado a China, com o maior país com a maior população do mundo, com 1 bilhão e tantas pessoas, e também a Índia, o segundo país em população do mundo, com mais de 1 bilhão de pessoas também. Certo? Então, a maior parte da população mundial, mais da metade das pessoas do nosso planeta, vivem no continente asiático. O continente asiático também vai abrigar o maior país do mundo, a Rússia, né? Também tem a maior montanha do mundo, Monte Everest, com seus 9 mil e tantos metros de altitude. E, né, nesse contexto, né, vai abrigar uma grande variedade cultural. Aí que nós temos o mapa do continente asiático. Né? Então, nós temos aqui, cá em cima, a Rússia, né? Cá em cima, olha só toda a extensão territorial da Rússia, certo? Nós temos aqui o país com a maior população do mundo, a China, a segunda maior população do mundo, a Índia, certo? Nós estamos todo aquelezão, né? Cazaquistão, Turcomenistão, Afeganistão, não sei o que lá, está tudo localizado no continente asiático, né? E aí nós lembramos também que é no continente asiático que a gente também tem a questão da região chamada de Oriente Médio, né? Que também hoje, se vocês observarem os noticiários internacionais, nós temos várias regiões
vários conflitos dentro dessa região do Oriente Médio, bem aqui, ó, vocês conseguem ver, na região de Israel, certo? Na região da Palestina, ok? Então, nós temos uma grande variedade de pessoas, uma grande variedade de coisas aqui no continente asiático, ok? E a gente vai estar falando um pouquinho, né? E aí, falando dentro das características físicas, eu vou chamar a atenção um pouquinho mais para vocês do clima da Ásia, né? Que aí a gente pode, basicamente, né, ter várias variações, nós vamos ter quatro grandes grupos climáticos dentro do continente asiático, né? Nós vamos ter o clima, os grupos climáticos siberiano, o mediterrâneo, o desértico e o clima das monções, que é o que a gente vai falar mais detalhadamente aqui para vocês. Então, você tem o clima siberiano, principalmente nas regiões polares, né? Aqui na Sibéria, todo esse centrão aqui da Rússia, né? A região da Sibéria, muito frio, muito gelo, temperaturas abaixo de zero praticamente o ano todo. Essa região aqui está próxima ao Círculo Polar Ártico, né? Então, é muito frio, certo? Então, só para a gente ter uma noção, a maior parte do continente está tudo localizado no hemisfério norte, tá? Então, a gente tem uma região um pouco mais afastada aqui da linha do Equador, certo? Então, essas regiões mais ao norte aqui, ele vai estar sendo a região muito fria. Então, aqui que a gente encontra aquele clima siberiano, aquele clima severo aqui, né? Aqui nós temos, nessa região mais central, nós vamos ter o clima desértico, certo? Os desertos que vão compor essa região do centro da Ásia, né? Toda essa região central do continente asiático predomina o clima desértico. Nós vamos ter também o clima mediterrâneo, numa região litorânea, certo? E também vamos ter o clima das monções, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais para vocês, que é um clima muito interessante, um clima muito bacaninha que a gente encontra dentro da região do continente asiático. E nós, por isso, nós falamos também, né, na região que a gente encontra essas monções, a gente também pode chamar de Ásia das Monções, certo? Que é justamente a porção do continente asiático onde nós vamos ter o predomínio desse clima, né, dessa condição climática, certo? Ela vai ocorrer, né, as monções, elas vão ocorrer na porção sul e sudeste da Ásia, né, e por isso essa porção também é chamada de Ásia das monções. E aí, o que caracteriza as monções? Né? Vai ser caracterizado de um período de muita seca e um outro período de muita chuva, né? Os dois extremos. Grande seca, um período seco, quase sem chuva, um período de chuvas abundantes dentro do continente asiático. Então, isso ele é realizado pelo chamado vento de monções. Vou passar aqui essa imagem que a gente vai ter uma noção melhor, né? Que são as monções de verão, que vai fazer que é justamente a questão das chuvas, né? O clima mais chuvoso, né? Período de mais chuva dentro dessa região. Então, observa que o vento está soprando do oceano em direção ao continente, certo? Forma-se uma zona de baixa pressão na região desértica, então atrai ventos do oceano em direção ao continente. O vento úmido do oceano bate na cordilheira do Himalaia e faz com que haja uma grande quantidade de chuvas nessa região do continente asiático, né? E as monções de inverno é justamente o período das secas, que é justamente o contrário, né? Do verão, as monções, o vento sopra
do oceano para o continente, no inverno vai ser justamente o processo oposto, né? Vai ser um vento predominante, ele vai sair do continente em direção ao oceano, ou seja, ao período de seca, porque esse vento ele não tem umidade, ele está se formando cá no meio do continente, na região desértica, onde você não tem umidade. Então, é justamente um vento seco que faz com que haja seca, áreas secas, né, sem chuvas nessa região. Então, o clima das monções é justamente baseado por intensas chuvas no verão, né, dentro do hemisfério norte, na região de julho a agosto, certo? Que vão ter a monção de verão, e aí nós temos a monção de inverno, dezembro a janeiro, lá, certo? Que é justamente o processo oposto, que é a época da seca, porque os ventos estão soprando do continente para o litoral. Na época do verão, o vento ele é do litoral para o continente. Então, isso vai caracterizar o clima das monções. E aí, para a gente já ir finalizando a nossa aula hoje é super tranquilinha, nós temos também a Oceania, né? Falar um pouquinho rapidamente já da Oceania. E aí, aqui a Oceania, ele é basicamente formado pela Austrália, uma grande ilha continental, e diversas outras ilhazinhas, principalmente de origem vulcânicas, certo? Que vão formar um grande arquipélago que a gente chama de Oceania. E aí algumas características, como eu falei já para a gente ir finalizando a nossa aula de hoje, foi o último continente a ser colonizado, né? O último continente a ser descoberto pela sua posição no globo, voltando aqui, pela sua posição no globo de difícil acesso nessa região. Nós temos uma grande... Foi mais difícil de você localizar esse continente, né? Então, é o novíssimo mundo, a região da Austrália, o último continente a ser descoberto. A população nativa são os aborígenes, não são os índios, não são indígenas, mas são os povos aborígenes, certo? E aí, a maior parte do continente é a Austrália, né? Que corresponde a 90% do continente da Austrália. O principal clima, os principais climas que vão atuar na Oceania são árido tropical, subtropical, tropical mediterrâneo, temperado, oceânico e equatorial. São variações climáticas das mais comuns, não tem nada de difícil, nada que a gente já não tenha estudado antes, né? E aí, esse continente vai apresentar uma grande variedade paisagística, uma grande variedade de paisagens, e aí vão se destacar a região das florestas tropicais, os desertos, savanas, alguns montes nevados, estepes e as zonas litorâneas. Então, você tem, dentro do continente da Oceania, né, você vai ter uma grande variedade de paisagens, principalmente relacionadas à questão do mar, a formação das ilhas, certo? E aí vai ter justamente essa grande variedade de paisagens. Então, pessoal, nós ficamos aqui na nossa aula de hoje. Estudem, compartilhem, né? Não desanimem, nós estamos quase acabando, nós estamos vencendo essa pandemia, apesar de todas as dificuldades. Deem gás no estudo, qualquer coisa, contem com a gente, façam as atividades. Tamo junto. Obrigado!